nós vimos instituindo grandes violências no Brasil em cima do ódio, em cima do partidarismo, em cima do religiosismo, porque nem espiritualidade é espírito de seita, é espírito de combate, de dominação. Nós temos vivido isso no mundo todo, mas no Brasil em particular. Como se a solução dos problemas brasileiros passasse necessariamente pela mão dos partidos, das ideologias, das lideranças. Será que é o único caminho? O que vocês acham? Nós vivemos essas disputas ideológicas, partidárias e personalistas um ano antes das eleições, de uma forma encarniçada, odiosa, deixando qualquer valor para trás para viver apenas em função do poder. Se isso é assim há um ano antes da eleição, como estará o Brasil no ano que vem? Se nós estamos plantando isso agora, o que colheremos no ano que vem? Será que vale a pena sacrificar tudo por partidos, ideologias, pessoas, lideranças político-partidárias? Será que pelo poder do mundo nós temos que sacrificar tudo? Ou ao contrário, será que deveríamos deixar esses poderes para os disputantes, dando a César o que é de César? César simboliza exatamente o poder político. Dar a César o que é de César, deixemos a disputa política para os disputantes e busquemos e demos a Deus o que é de Deus. Busquemos antes o reino dos céus. É fundamental que tomemos a decisão, sedimentando posturas agora, para vivermos o acirrar dos ânimos, o acirrar das disputas, as agressões, as agressividades que se espalham nas redes sociais, nas ruas, por toda parte, no trabalho. Eu estou particularmente impressionado com um vizinho, uma vizinha minha, que ficou um ano sem conversar com o próprio filho por questões partidárias. A relação filho e mãe, símbolo do amor, as discussões partidárias, símbolo do poder, e ela tem sido uma demonstração, um espelho, uma mostra do que é optar pelo poder, deixando de lado o amor. Pensem, meus amigos, nessa decisão. Se nós, ao sacrificarmos amizades, relações de parentesco na família, provocarmos divisões nos casamentos, por toda parte, por causa de lutas de poder ideológicas, partidárias, de projetos que certamente trazem por todos eles, em toda parte, vícios terríveis, distorções medonhas, agressividades, intolerâncias de parte a parte. Será que realmente devemos submeter todos os nossos valores, inclusive o amor? Porque mesmo quando se conclama Deus para a política, Deus é amor. Que Deus é esse que serve ao ódio? Que Deus é esse que serve ao ódio? É para pensar sobre isso, sobre a nossa atitude, fomentando, estimulando vocês a uma reprogramação junto comigo, junto com todos os seus parentes. Multipliquem esse vídeo se você entender que ele pode servir ao Brasil, servir as pessoas, servir a concórdia. Lembremos
Francisco de Assis na sua oração: onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Para pensarmos sobre isso, foi abrindo ao acaso o nosso livro de referência aos domingos, Boa Nova, Chico Xavier e Humberto de Campos, a mesma dupla que fez Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Os dois livros merecem uma recomendação. No capítulo 16 de Boa Nova, desse livro aqui, vem o item chamado O Testemunho de Tomé. Por que o Testemunho de Tomé? Vejam comigo se não se encaixa nessa discussão, nesse divisionismo, nessa disputa quase sangrenta que nós estabelecemos nas nossas melhores relações, sacrificando tudo em nome do poder. Conta o autor espiritual que passava ali perto do lago de Genezaré, onde Jesus e os discípulos concentraram boa parte das curas, dos ensinamentos, dos serviços que eles prestavam à população, passava uma alta delegação com as melhores expressões políticas de todos os grupos importantes: escribas, fariseus, prepostos de Roma, dignatários do rei Herodes, o grande agrupamento de lideranças políticas atravessava a região do Lago de Genezaré e fez chegar a Tomé um convite para que Jesus fosse até eles e lhes apresentasse sinais dos céus. Eles se entendiam tão importantes que se colocavam como merecedores de que Jesus, já que ele se dizia profeta, emissário de Deus, mostrasse o seu poder para eles através de sinais de Deus, milagres. Que situação simbólica! Jesus convocado pelo discípulo Tomé para que, através do investimento do seu tempo, dos seus talentos, dos seus poderes, ganhasse os poderes do mundo para a causa do Evangelho. Tomé achava isso prioridade máxima. Levou até Jesus e não obteve dele o mesmo entusiasmo. Diante disso, conta o autor espiritual, Tomé insistiu: Mestre, atendei-os. Que será do Evangelho, do reino e de nós mesmos? Sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Trazendo para a nossa discussão, para a nossa realidade de hoje, que será do Brasil sem Brasília? Que será do Brasil sem que os poderes políticos salvem o Brasil? Não é verdade? É isso, é essa expressão que está por trás de ambos os lados que disputam as posições políticas hoje e que disputarão certamente as eleições do ano que vem. O Brasil depende de Brasília. O bem do Brasil está na mão dos políticos, acham os partidários dos dois lados. E nós aqui perguntamos: será? Será que o destino do país, do Brasil, depende essencialmente dos políticos?
Será que por causa da política vale a pena sacrificar tudo? Valores, relações, o amor? O que você acha? Vejamos qual é a resposta de Jesus. Julgas então, Tomé, pergunta o mestre, que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Veja que pergunta. Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo. Será que a grande questão do reino de Deus na terra, a instituição do mundo de regeneração, depende das instituições, dos partidos, das ideologias, das criações humanas? Pergunta Jesus. Será? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte, nos eternos caminhos do tempo. E aqui ele vai estabelecendo um discernimento das coisas de Deus e das coisas dos homens, que ele fez em diversas outras passagens do Evangelho. Ele diz que as coisas dos homens estão destinadas à mudança e à morte pela ação do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Pergunta Jesus. Quem será desse modo o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, na eternidade da sua glória? Ou um César romano que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Sintam essa pergunta, esse questionamento de Jesus na sua alma. Será que as coisas de Deus estão na mão dos partidos e das ideologias? Será que é justo, é certo nós sacrificarmos tudo em nome de questões ideológicas, político-partidárias? É fundamental que nós pensemos a respeito disso. A direção do Brasil está em jogo para muito além de quem vai ocupar os cargos, de quem vai mandar em Brasília. O destino do Brasil está em jogo pelas nossas decisões, pelas nossas prioridades. Vejamos a sequência do ensinamento do Mestre. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no serviço. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Esse é um grande poder de Deus. Essa é a grande força de transformação. O amor cobre a multidão dos erros humanos. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, e aqui para nós, se nós nos interessamos pelo Brasil, pelo bem das coletividades, pela nossa cidade, pelo nosso estado, suporta os seus infortúnios. Aceitemos e suportemos as tensões e os infortúnios e as dores do Brasil,
andemos em companhia dos sofredores, dos que são prejudicados, nos dias amargos e dolorosos. Como Jesus como que questiona: queremos, a título de defesa do Brasil, a título de defesa dos brasileiros, atacarmos-nos, sangrarmos-nos uns aos outros, como se a briga do pai com a mãe fosse o melhor para os filhos. Como fica uma criança cujo pai e cuja mãe se agridem, se destroem na frente dos filhos? Como ficam? Será que é realmente pelos filhos que o pai e a mãe estão brigando? Seguramente não. Seguramente não. O nosso sinal, diz Jesus, é o do amor que eleva e santifica, porque só Ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer, no âmbito das suas grandezas. Não apenas pelo que fizermos, mas pelo que deixarmos de fazer. No campo do fazer, Jesus nos propõe que, assim como um pai e a mãe que não se entendem devem deixar seus conflitos em nome dos filhos, nós, ao invés de priorizar os nossos egos, as nossas disputas ideológicas e partidárias, a nossa necessidade de vitória humana, fiquemos do lado dos filhos, fiquemos dos lados dos sofredores, façamos nós o serviço aos necessitados, que a ignorância, que o orgulho, que a vaidade não permite que as nossas lideranças percebam. Elas brigam entre si como pais e mães disputando a guarda dos filhos, que mentem, que acusam, que inventam, que tentam manipular os filhos. É esse o meu dia a dia, meus amigos. Trabalho no fórum, eu sou assistente social judiciário. O que eu mais trabalho é disputa de guarda. Pais e mães sacrificam a verdade ao inventar mentiras uns contra os outros. Sacrificam os próprios filhos ao tentar manipulá-los para inventar situações, para criar falsas memórias nos filhos, denegrindo a figura do outro. E assim a criança fica literalmente e simbolicamente sem pai nem mãe. É como o Brasil está hoje. É como o Brasil está hoje, tanto um lado quanto o outro estão sacrificando a verdade. Tanto um lado quanto o outro estão manipulando os filhos, ou seja, manipulando a opinião da população, deixando a população sem saída, sem alternativa. Porque quando o pai mente em agressão à mãe, a criança fica sem pai nem mãe, e quando os partidos, as ideologias e os defensores desses partidos e dessas ideologias sacrificam a verdade, manipulam, escolhendo o poder, o povo brasileiro, o Brasil, fica sem pai nem mãe. Sejamos nós aqueles que escolhem o amor. Diz Jesus aqui, vou ler de novo. A redenção consiste em amar intensamente. Esse é o nosso campo do fazer. Seremos omissos? Não. Façamos nós, em defesa da natureza, dos povos indígenas,
da população de rua, dos excluídos, dos desempregados, dos necessitados do Brasil. Façamos, ao invés de discutir e destruir, como os grupos e os partidos têm feito. No campo do não fazer, como Jesus coloca ao final, não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer. A nossa vitória na transição planetária depende do fazer na solidariedade, na compaixão, no servir com amor, e no campo do não fazer, por não nos entregarmos ao orgulho, ao egoísmo, ao sentimento de disputa, às guerras, à intolerância, ao ódio. Essa é a programação com Jesus para o Brasil para 2022. Já começamos, chegando ao final do ano, todos buscando previsões para 2022. Fácil perceber, ano eleitoral. Se já estamos nos odiando no ano pré-eleitoral, no ano eleitoral, o convite ao ódio será ainda muito mais intenso. Jesus aqui nos dá um programa de trabalho. Metade no campo do não fazer, não nos entregando ao ódio, à mentira, ao sacrifício, à manipulação do interesse comum, do ser humano, da solidariedade, da fraternidade. Não sacrifiquemos isso, ao contrário. Elejamos a solidariedade e o serviço como o campo do fazer, o campo da nossa atuação. É aí que temos que testemunhar. Quando os homens nos dão alternativas ruins, não sacrifiquemos em nome dessas alternativas ruins o que é bom, o que é maravilhoso, o que é exemplar, o que é o rumo das nossas vidas. Jesus deixa claro, aqui e sempre, o sentido da vida é o amor. O chamamento desse momento é o amor. Não faltam brasileiros necessitados, de árvores, animais, a seres humanos de todos os tipos. Amemos, sirvamos, a cada dia um pouco mais. E nos abstenhamos das tarefas do ódio. Entreguemo-nos às tarefas do amor e nos abstenhamos. Abramos mão das tarefas do ódio. Nada mais eloquente, nada mais prático, nada mais necessário para o Brasil de hoje. Você não acha? Não esqueça, meus amigos, se isso servir para vocês, compartilhem. Eu entendo que é a mensagem que o Brasil mais precisa para se programar e se preparar para 2022. É a maneira de fazer um 2022 muito melhor. Um 2022 que ameaça, que tende a ser tão pior. Podemos fazer muito melhor com a nossa atitude, com a nossa prioridade, com o nosso fazer pelo amor e o nosso não fazer pelo orgulho, pelo ódio. Que assim seja para todos nós. Essa foi a primeira hora da nossa live de domingo, que nós sempre dedicamos, nessa primeira meia hora, a uma explanação, a um pensamento que eu considero absolutamente fundamental para esse momento das nossas vidas, para esse momento do nosso Brasil. Agora, imaginemos o mapa do Brasil, imaginemos a bandeira do Brasil, imaginemos os brasileiros, as florestas brasileiras, a natureza,
o Pantanal, a Amazônia, a Mata Atlântica, os diversos biomas do Brasil, os seus animais, o seu território, o seu povo. Imaginemos, tragamos isso para a nossa consciência e para o nosso coração. Amemos o Brasil de verdade. Para muito além de Brasília, para muito além das ideologias, para muito além dos orgulhos. E prestemos um serviço. Imaginando o Brasil ensombrecido, dividido com as cores partidárias, mas girando, movimentando-se, uns pelos outros, uns para os outros. Imagine isso. O Brasil e os brasileiros saindo da paralisia e do entrincheiramento da guerra para um movimento de serviço, de compaixão, de solidariedade, uns pelos outros, e as cores se movimentando e girando cada vez mais rápido, e as cores girando uns pelos outros, uns para os outros, uns com os outros, e nesse giro das cores, como nós sabemos, o giro intenso das cores partidárias, ideológicas, das guerras, fazendo o branco da paz. O giro das cores intensos, onde as pessoas realmente se movimentam pelo Brasil, fazendo o branco da paz, alcançando o branco da paz, superando a paralisia do ódio e alcançando o branco da paz pelo serviço no amor. Que o Brasil inteiro receba esse branco da paz em que se transformaram as suas cores. Que todos os brasileiros recebam a sugestão e a energia do branco da paz nas suas cores. Não interessa quais sejam. Não interessa de quais partidos, de quais grupos, de quais classes sociais, de quais religiões, de quais fragmentos ele tenha se entrincheirado. Que ele saia da trincheira, sirva, faça o bem sem olhar a quem, porque esse movimento das cores transmutará as cores em branco, transmutará o ódio em amor, transmutará a discórdia em união. Que assim seja, Pai Francisco. Que assim seja, irmão de amor, Jesus. Que essa corrente de hoje inunde a nós mesmos e transborde a todo o Brasil a mensagem sublime, essencial, urgente da paz. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Muito bom. Um prazer realmente estar junto com vocês num momento tão importante das nossas formações de preparação para um feliz ano novo. Para que o nosso ano seja novo e para que o nosso ano seja feliz, nós precisamos, acima de tudo, agora, firmar as nossas convicções. O que você acha desse convite? Vamos fazer os nossos comentários para o terceiro momento do nosso encontro, da nossa live de domingo, que é a troca, que é esse ensinamento mútuo que a gente se propõe aqui. A Lila fala o seguinte: verdade, Maurício, as pessoas impõem as suas verdades, como se toda a verdade fosse absoluta. Triste. Sem dúvida, Lila, sem dúvida, muito preocupante nosso momento político. A Bárbara fala: isso serve não apenas à política. Exatamente. Esses dias no Instagram havia pessoas brigando, dizendo que a culpa da cidade estar com problemas é dos turistas.
Mas independente da ação dos turistas, a cidade funciona perfeitamente quando eles não estão aqui? Precisamos solução e não empurrar culpas. Não nos entrincheirar e nos atacar, mas sair das trincheiras e servir. Vou me aventurar a um depoimento pessoal. Outro dia, quando eu estava em oração, me veio uma ideia de ajudar na arborização da cidade. Eu sempre achei que a arborização de uma cidade refresca, e é verdade. O calor não fica tão intenso. Aumenta os passarinhos, e é verdade. Aumenta a alegria, aumenta a cidadania das pessoas. E eu recebi um impulso de ajudar a cidade nesse sentido. Felizmente eu tenho uma mulher engenheira agrônoma, e nós saindo para caminhar nesse dia da oração e da intuição, encontramos uma árvore. Diga-se de passagem, nós tínhamos acabado de ir para Curitiba e tínhamos visto que a linha verde, eles inauguraram uma grande avenida na cidade e fizeram um projeto de arborização da linha verde com ipês amarelos. E eles estavam todos amarelos nos seus galhos e todos amarelos no chão. Era um tapete amarelo com árvores amarelas ao longo de toda a rodovia. Uma lembrança maravilhosa. E a árvore que eu e minha esposa encontramos, foi um ipê amarelo, bem pequenininho, mas cheio de vagens. E vagens abrindo. Diga-se de passagem, a abertura das vagens é o momento essencial, é o momento que a própria natureza mostra as sementes maduras para o plantio. Colhemos 2 vagens que estavam se abrindo, colocamos em vasos e elas explodiram, meus amigos. Nós estamos com a produção de algumas dezenas de mudas de ipês amarelos, que ainda estão em um estágio pequeno, mas que logo nós vamos começar a colocar em embalagens de leite limpas, que vão oferecer aos interessados que puderem encontrar na frente das suas casas, nos seus jardins, nas suas instituições, ipês amarelos, para que a gente possa colorir a nossa cidade. Se preparem, esse convite da oração ação nós vamos propor para vocês. Se preparem, é uma das grandes alegrias a gente poder melhorar nossa cidade, mesmo que com uma ação tão simples. Que assim seja, que esse convite encontre terra fértil. Que assim seja. Vamos ver o que mais as pessoas falam pra gente. Eliana Chiodo, todos querem ser donos da verdade, mas qual será a verdade? Quem é o dono da verdade? Segundo Jesus, a verdade da vida é o amor. Se você quiser acreditar e continuar acreditando que a verdade da vida, o melhor para o Brasil, é o poder, que fazer? Continue investindo em projetos de poder. Se você entender que o melhor da vida, inclusive o maior poder que existe, é o amor, lembre-se de Jesus. Que assim seja. Boas decisões para todos nós. Carmen, o poder está apodrecido. Jesus nos ensina o caminho, porém a luta é para a melhora de todos. Uma fruta podre estraga o cesto inteiro. Unidos em preces de amor, venceremos um Brasil de paz e luz. Muito bem, Carmen. É isso mesmo. Sayonara pergunta: no caso do Brasil, quais são os indicadores que nos mostram o lado do amor?
se o lado do amor não está, e na minha avaliação muito particular, não está em nenhuma das correntes políticas, em nenhum dos gabinetes, diga-se de passagem, os homens dos gabinetes é que mataram Jesus. E Jesus, como na passagem citada que nós lemos para vocês, não priorizou os homens do poder. Priorizou os homens simples. Os sãos não precisam de médico. Ele trabalhava com os excluídos, com as prostitutas, com os leprosos. Ele nasceu numa região segregada, discriminada na própria Judéia. Então, se não é nos gabinetes, nas riquezas, nas vaidades, nos poderes que está o amor será encontrado no cuidado aos animais, às árvores, no cuidado à população de rua, no cuidado aos necessitados que se apresentarem a você, tenham dinheiro ou não, tenham beleza ou não, sejam da sua religião ou não. Ame a cada dia um pouco mais. Todo dia é dia de amar. Todo dia é dia de amor. Basta termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Sejamos como escoteiros do amor. A cada dia saiamos às ruas, vivamos tudo o que temos que viver, pedindo a vida, me dê uma chance de servir ao amor. Você vai ver que a vida o atenderá. A vida atende sempre. Nós é que não atendemos a vida. Nós é que não temos atendido ao amor. O que você acha, Sayonara? Não é isso? A Mônica sempre lembrando dos necessitados, das pessoas que precisam receber o nosso carinho, que todos eles recebam, encarnados e desencarnados, recebam todo o carinho emanado nesse nosso momento. E a Bárbara nos fala: eu conheço casos de familiares que romperam laços por política, mas eu penso que nessas relações não existia amor, pois com amor verdadeiro as diferenças podem ser superadas e respeitadas. Meus amigos, todos nós temos visto, testemunhado e vivido até dentro de nós a tragédia que tem sido a má escolha. Todos estamos sendo oferecidos para essa escolha: poder ou amor? Poder ou amor? Poder ou amor? Olhemos essas tragédias, como a Bárbara fala, como essa que eu falei, e nos alertemos 1000 vezes o partido do amor. Não é mesmo? Que assim seja. Sônia Lopes, Branco da Paz, assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, que nós tenhamos lucidez, que nós produzamos paz e pés amarelos, quem sabe, acolhamos animais abandonados. Pratique o amor. Ofereça ouvidos para pessoas necessitadas de falar. Produza tolerância e paciência dentro de você. E só assim nós poderemos construir as pré-condições, as ferramentas da paz, tão urgentes e tão necessárias nesses momentos de amor. Vamos então orar com Francisco de Assis. E com Francisco de Assis imaginar esse serviço a todo o Brasil e a todo o mundo. A todos os homens do Brasil, a todos os animais, as plantas, as árvores, os minerais do Brasil e do mundo. Dizendo: Senhor, fazei de mim, fazei de nós aqui reunidos instrumentos de vossa paz. Que onde houver ódio, imaginemos-nos recolhendo esse ódio que se espalha pelo Brasil inteiro ou pelo mundo inteiro. Transmutemos esse ódio e levemos o amor. Onde houver ofensa
recolhamos todo esse emaranhado, esse atoleiro de ofensas que nós vemos por toda parte. Transmutemos essas ofensas e oferecemos ao Brasil e ao mundo um banho de perdão. Onde houver discórdia, recolhamos, limpemos, agrupemos toneladas de discórdia, trabalhemos com Francisco, com Jesus e espalhemos a união. Onde houver medo, onde houver dúvida, recolhamos esse medo, limpemos nossos corações, nossas famílias, nossas cidades, nosso país, nosso planeta, nosso universo. Recolhamos toda essa dúvida, todo esse medo e façamos dele a fé. Um banho de fé no mundo, no Brasil, em nós mesmos. Onde houver erro, e quem pode dizer que está limpo do erro? Quem não tiver erro, que atire a primeira pedra. Onde houver erro, que nós levemos suavemente a verdade. Onde houver desespero, recolhamos essa gosma pegajosa do desespero e façamos dele a esperança. Onde houver tristeza, e a depressão é uma pandemia dentro da pandemia, recolhamos essa sombra de depressão, essa gosma, esse mau cheiro da tristeza, do pessimismo, da desesperança, da tristeza, e façamos disso alegria. Onde houver trevas, porque tudo isso que nós temos cultivado, o que é senão trevas? Que nós transmutemos e levemos a luz. Somos agora fogos de artifício inumeráveis, banhando o Brasil inteiro e o mundo inteiro de focos de luz que estão dissolvendo essas trevas, essa gosma, esse mau cheiro que ameaça nos dominar. Façamos isso agora e sempre, porque é dando que receberemos, é perdoando que seremos perdoados, é ajudando na transmutação nossa, do outro e do mundo, que nós viveremos para a vida eterna. Graças a Deus, graças a Francisco, graças a Chico Xavier, graças ao amor, acima de tudo. Amar o amor sobre todas as coisas, sobre todos os interesses, sobre todos os egos. Amemos a cada dia um pouco mais. Graças a Deus, se vocês tiverem interesse em fazer dentro das suas casas o Evangelho no Lar, tem uma sugestão de livro: Prudente, a Saúde segundo Jesus, estudos rápidos de trechos do Evangelho de Lucas, que podem muito bem servir para o Evangelho no Lar, Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas, livro que é aberto ao acaso, assim como diversos outros de mensagens assim, nos ajudam a entender o que Deus está querendo nos trazer nas lições de cada dia. E Saulo e Paulo, que é um estímulo, uma inspiração para que nós façamos, como Saulo, na passagem para Paulo, a nossa urgente transformação interior. Todo o rendimento desses livros é destinado a projetos sociais como a Fraternidade Sem Fronteiras, e assim nós podemos fazer o bem fazendo o bem. Nada melhor do que isso, porque o bem que faz bem antes de tudo para nós mesmos. Muito grato, excelente final de domingo, que a luz nos inunde e transborde. Graças a Deus, até amanhã.